Hello, bem-vindo ao dia 23 do desafio de 30 dias para ganhar o hábito de estudar inglês. Meu nome é Noah Carvalho, sou seu professor de inglês online. E o dia de hoje a gente vai estudar podcasts. Aproveitando que ontem a gente falou de um específico, eu vou dar a minha visão geral. Como você aprende bem ouvindo? Você aprende bem ouvindo? Bom, vou primeiro falar desse modelo VARK. É um modelo de aprendizagem, né? Não é que tem que ser assim, mas é um jeito que ajuda a gente a pensar em como as pessoas aprendem, como você aprende. Então, o que é o VARK? O V é o visual, é o visual. Você é uma pessoa visual, aprende bem por imagens, filmes. O A, auditory, é uma pessoa auditiva, que aprende bem escutando. O R, reading and writing, é uma pessoa que aprende lendo e escrevendo. E o K é kinesthetic, aprende fazendo, mexendo com a mão, tocando com o corpo. Então são vamos dizer, as quatro categorias desse modelo, as quatro formas de aprender. Claro que a gente aprende com todas, mas tem gente, e é o que esse modelo diz, tem gente que é mais visual, tá mais para um lado, mais para outro, aprende bem com dois deles e não tão bem com um outro. Na escola é o quê? É auditivo e um pouco de visual, que você fica sentado escutando. Ou você fica escutando uma palestra, você está ouvindo um discurso, é completamente auditivo. Você é uma pessoa como? Eu me descobri com uma pessoa como auditory, uma pessoa mais auditiva, uma pessoa que escuta, que aprende bem, mas eu me descobri muito depois, faz pouco tempo, inclusive, que eu comecei a ouvir podcasts enquanto eu caminhava e eu vi que isso era incrível. E eu ia caminhando e alguns deles tinham pessoas, convidados. A gente já vai falar o que é podcast, mas um convidado sendo entrevistado, falando inglês bem rápido, rápido, rápido. E aí eu comecei a caminhar mais rápido e ao caminhar mais rápido, eu comecei a entender o que o convidado estava falando. Então, assim, uma conexão bem clara entre o que o meu corpo faz e o que o meu cérebro entende. Então, eu vi que esse combo entre auditivo e kinestético foi, assim, maravilhoso e foi para mim. Então, é, e aí agora eu já evoluí, estou ouvindo versão áudio de livros enquanto eu caminho. Eu já estou usando isso para ouvir audiolivro, em vez de ouvir só podcast. Um dia eu ouço audiolivro, outro dia podcast. Mas eu descobri que isso funciona muito bem para mim. Porque antes, só ouvir, para mim, era bom aluno na escola, talvez por eu ter facilidade em aprender ouvindo, eu acabei sendo um bom aluno que lembrava do conteúdo. Então eu me descobri assim. Você já viu como você é? Como você aprende melhor? Então, eu desafio você a testar isso. Vê se você consegue, você descobre que você é auditivo, ou auditivo com kinestético. Então pensa, baixa um aplicativo de podcasts. Então vamos ver tudo sobre podcasts hoje, tudo, a minha visão. Aí procura assuntos do seu interesse. Então vamos ver o que é, que assuntos, primeiro, que aplicativos de podcast que existem, né? Então tem esse que chama Podbean, tem um que chama Podcast Go, PodHub, tem um que chama Spotify, iTunes Store para quem tem Apple, tem vários aplicativos. Aí, que é o podcast? Então geralmente é um fulano entrevistando o ciclano. E o podcast é do fulano e o fulano convida o ciclano para falar de um assunto. Ou às vezes é só o fulano falando sozinho do assunto que ele quer. E às vezes tem uns diferentes, que é o fulano, o ciclano e o beltrano. E aí tem variações. Às vezes são dois entrevistando um. Os mesmos dois entrevistando um só. E esse um é o bambambam naquele assunto. Ou às vezes tem um que é do Neil deGrasse Tyson, que é de ciência, um podcast científico. É ele, que é o Neil deGrasse Tyson, e ele é o cara que manja de ciência. Só que ele é o entrevistador. E ele chama pessoas que entendem em áreas bem específicas do universo, das estrelas, da física. E junto na mesa, ele chama dois comediantes para fazer piada.
Então, fica leve aquele assunto que seria pesado, um assunto educacional pesado, que é física, velocidade da luz, números, matemática, que ele está conversando com o convidado, e aí tem dois comediantes que tá ali tentando deixar mais leve. Então, existem vários tipos de modelos de podcast. Mas o que que é? São pessoas falando e você ouvindo, produzindo um conteúdo em áudio. E alguns até filmam e colocam no YouTube eles fazendo podcast. Então tá, você baixou o aplicativo. Aí você clica em categorias. E nas categorias vai aparecer várias categorias: saúde, bem-estar, exercício e vai fundo. E aí então, em cada categoria você vai encontrar uma série de canais. E em cada canal vai ter uma série de episódios. Então agora vamos falar dos meus podcasts favoritos. Eu sou entusiasta em desenvolvimento pessoal. Foi a categoria que eu coloquei: educação, desenvolvimento pessoal, aprendizagem. Então fui lá e coloquei como as pessoas aprendem e fui buscar a categoria disso. Então vamos ver, esses são os que eu achei, alguns que eu gosto. Então eu já falei do Quick Brain ontem, então eles falam sobre educação e dicas de aprendizagem e atalhos cerebrais com ele. Tem um outro que é o Mind Valley, que é com o Vishen Lakhiani, e ele entrevista professores e líderes de pensamento nos assuntos de mente, corpo, espírito e trabalho. Esse cara, esse Vishen Lakhiani, ele fundou uma empresa de educação na Malásia. Só que ela atende o mundo inteiro, todo o conteúdo em inglês, muito conteúdo gratuito bom. Inclusive, a primeira compra que eu fiz online foi da empresa dele. Continuando, então. A gente tem também o The School of Greatness, que é esse carinha que chama Lewis Howes. É um ex-atleta profissional que virou um empreendedor de estilo de vida, ajuda as pessoas a melhorar o seu estilo de vida. Tem também o Impact Theory com Tom Blue. O podcast dele é mais assim, mindset e business, né? Ele entrevista muita gente, mas fala muito de alimentação, o que comer e tal. Mas, bom, essa é uma visão geral dos podcasts que eu gosto, mas o pra gente que é importante pro desafio de hoje, claro, pode pegar qualquer um desses e ouvir, pode procurar as categorias que você gosta, mas pro inglês, que ajuda a aprender inglês como um sistema, um método de aprendizagem que eu sugiro, é prestar atenção a esse podcast, essa categoria, esse canal de podcast que chama Optimal Living Daily, ou o Old Podcast. Então a gente vai lá no Old. Então, venha no Google e escreve Old Podcast. E aqui no Google você vai encontrar Optimal Living Daily Podcast. Já clique em episódios. E aqui nos episódios, vamos ver aqui uma overview. O que eles fazem, esses caras? Não é o fulano entrevistando o Beltrano. É sempre o mesmo narrador e é um podcast de narradores. Então tem 5 narradores. Tem o narrador que ele narra assuntos de desenvolvimento pessoal, minimalismo, produtividade. O que narra assuntos de finança, o que narra assuntos de saúde, assuntos de negócios e assuntos de relacionamentos. Mas quem que produz o conteúdo dos assuntos que eles narram? Porque eles são só narradores, não são eles que escrevem. Então, o que que é? Eles fazem uma curadoria, uma seleção de artigos de blog. Então, ao você ouvir esse podcast, você está praticamente lendo uma seleção muito bem feita, por sinal, de milhões de blogs da internet naquele assunto específico. Então, eles têm 5 assuntos. Eu recomendo que você dê uma olhada, principalmente nesse de minimalismo, é muito bom. Cada blog, cada autor de blog que eu encontrei, depois fui ler o blog. Então, lê o blog. Então, é exatamente isso que eu recomendo. Primeiro, acha um episódio que eles fizeram. A gente vai vir aqui, por exemplo, aqui no... vamos aqui no que eu gosto, é esse aqui, o primeiro que teve. Aqui vamos procurar algum legal aqui. Ó, lidando com conflito, tempo. Então a gente clica aqui no ler o resto.
e a gente vai no artigo de blog. Ao mesmo tempo, aperta play. Então, This is Optimal Living Daily, aqui. episode Olha só. 1394. Dealing with Conflict. Time is on your side. By Elaine Massicott of freetopursue.com. And I'm Justin Malik, your very own personal narrator. Esse artigo today. foi escrito em Every day, fevereiro de actually. It's not a typical 2014. podcast, there are no interviews. Ele tá And aqui. it's short, almost always fewer than 10 minutes. Simply subscribe for free to get new Olha que episodes. curtinho. I really appreciate my subscribers and those who listen daily, or even binge listen. That's fun too. Anyway, let's get right to the post and start optimizing your life. Dealing with Conflict. Time is on your side. By Elaine Massicott of freetopursue.com. You know that feeling of an interaction gone wrong? It could be face-to-face, over the phone, via email, or text. The blood starts boiling, emotions take over, and you just want to scream. Yeah, that one. My thoughts go right to defending myself. I need to make myself whole again. What can I reply that will reestablish the power balance? How can I defend myself? With a personal insult? By denying someone something? By hurting the other party somehow? None of the above is the right answer, but at the time, boy, do they all feel like the right thing to do. We want to take action. Enfim, vamos voltar lá para o nosso desafio. Então, o desafio do dia 23 é: escute e leia ao mesmo tempo a uma leitura de um artigo de blog que foi lido pelo Old Podcast e pratique o seu Real English. Porque então aí, pensando nos estilos de aprendizagem, a gente está sendo auditivo e a gente está fazendo reading também. A gente está combinando dois, assim como eu combino o auditivo e o kinesthetic, dá para combinar o auditivo e o de leitura, que aí a gente não perde nenhuma palavra daquele Real English. Ele está lendo rápido, está lendo inglês rápido, e é um assunto que você escolheu entre vários. Bons estudos! See you guys tomorrow! Vejo vocês amanhã. Bye!